Lucas capítulo 15. Nós vamos continuar a mensagem de sexta-feira. Amém? A partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou as tuas fazendas com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto. Ele estava e reviveu. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, quão bom é estar na tua casa. Maravilhoso é o Senhor. Todo o controle está nas tuas mãos. O Deus que opera milagres e maravilhas está aqui esta noite, e por isso nós queremos reverenciá-lo. Nós reconhecemos a tua glória, o teu senhorio, o teu governo, e não há ninguém neste lugar, nem no céu, nem na terra, nem em lugar algum maior do que o Senhor. O Senhor é levado acima de todos. O seu trono é estabelecido acima de todos. A tua grandeza, ó Pai, não dá para nós termos dimensão dela. Ah, Deus, como nós amamos o Senhor. Tu és bondoso e misericordioso, e por isso nós estamos aqui. Que a tua bondade estenda a nós, ó Pai. Que a tua misericórdia nos alcance, Senhor, em nome de Jesus, pois tu és a rocha aonde os meus pés estão firmados. Tu és o meu escudo e fortaleza, e jamais eu temerei mal algum, porque o Senhor é o meu Deus. Bendito seja o Senhor para sempre, que o teu reino jamais tenha fim. Exaltado seja o Senhor, para a glória de Deus. Amém e amém. Poder tomar um assento glorificando a Jesus. Quem aqui não veio no culto da virada? Bastante pessoas não vieram. Nós falamos no culto da virada sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Que Deus, eu quero recapitular bem rápido para você entender o contexto que estamos ministrando. Deus provou que o filho ao qual recebeu herança, ele era digno de receber herança. Ele podia receber herança, porque só recebia herança quem era filho. E ele, sendo filho, ele era cheio do Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele aceitava a repreensão, ele tinha todas as qualidades, todas as características principais para receber herança, porque senão Deus não daria herança. Então nós percebemos isso. Mas como um filho, quero que você dobre sua atenção aqui, como um filho que recebeu a herança do pai, ele vai então sair da casa do pai.
Eu perguntei muito tempo para o Senhor: Deus, por quê? Um filho que está satisfeito, ele tem tudo o que ele quer, ele tem a herança do pai, ele tem o reconhecimento do pai, o pai deu tudo para ele. O que faz esse filho sair da casa do pai? Então, no final do texto, ele vai dizer assim, que depois de ter perdido tudo, esse filho, ele vai estar no mais profundo grau de humilhação, e nesse mais profundo grau de humilhação, ele lembra do seu pai, e a Bíblia diz assim, e ele caiu em si, e caindo em si, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Esse caiu em si, mostra que quando ele saiu da casa do pai, já não era mais ele em sã consciência. Quando ele decide sair da casa do pai, ele já não está mais respondendo por si só. Quando ele decide sair da casa do pai, ele já está fora de si. E fora de si, todo aquele que está fora de si, o demônio, Satanás, opera na vida dele. Toda vez que ele está fora de si, ele não sabe o que quer, Satanás opera na vida dele. É por isso que Paulo escreve a Timóteo muitas vezes, dizendo: estais sóbrios em tudo. Estar sóbrio é entender, é ter a razão, é saber o que está fazendo. Quando ele está dizendo que caiu em si, ele estava dizendo assim: Deus libertou ele, porque aquilo que ele aprendeu com seu pai, de certa forma agora, ele abriu os olhos, ele entendeu, ele disse: eu não posso continuar aqui, eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, eu tinha abundância em tudo, e aqui eu estou sendo envergonhado todos os dias. Então toda vez que você entender que na casa do pai você tem tudo, mas ainda assim você tem no seu coração: quer saber de uma coisa? Eu vou servir a Jesus na minha casa. Saiba que Satanás está operando na sua vida. O texto diz isso. Toda vez que você falar assim: eu estou afastado da igreja, mas não de Jesus, é a pior mentira que você ouviu. Satanás tem operado na sua vida. Sinto muito te informar, porque aquele que ama Cristo, ele está na casa do Pai, e não há nada que represente a casa de Deus que não seja igreja. A igreja representa a casa de Deus nesses dias. Pastor, mas eu sirvo Jesus na minha casa. Balela, mentira. Você não faz isso, porque se você fizesse e fosse filho, realmente você obedeceria a Deus. E todo aquele que decide ir embora da casa do pai, é porque não aceita a correção e quer viver do seu próprio jeito, dizendo: é assim, quer saber de uma coisa? O pastor disse que é desse jeito, mas eu sei que dá para fazer de outro jeito, eu vou fazer daquele outro jeito. Eu posso fazer daquele jeito lá, é mais fácil esse caminho. Então ele acha que ele é autossuficiente, e ajunta tudo que o pai deu e fala: quer saber de uma coisa? Vou embora, porque pelo menos lá fora eu não preciso dar satisfação a ninguém. Isso mostra uma rebeldia que é instalada por Satanás. Quando ele decide, mesmo tendo tudo na casa do pai, lá no céu, Lúcifer, abaixo de Deus, Lúcifer comandava tudo. E Lúcifer diz assim: quer saber de uma coisa? Eu vi que eu tenho tanto poder que eu não preciso mais estar do lado do meu pai. Então ele começa a fazer motim para tirar o povo, para tirar os anjos de lá. Quem entendeu até aqui, diga amém. Nós não conseguimos concluir o texto, e por isso eu voltei a esse texto. Então quando ele volta para a casa do pai, e chegando na casa do pai, quando ele cai em si, ele começa a confessar, já na onde ele caiu em si, no lugar onde ele estava da humilhação, ele começa a trazer a sua mente, e ele começa a professar com seus lábios, dizendo: eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti, e eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Isso mostra, Deus faz questão de dizer que ele continua falando isso. Sabe o que significa? Isso mostra que toda vez que pecamos, a maior dificuldade que temos é confessar o pecado com os nossos lábios. Toda vez que caímos em si, que as escamas dos nossos olhos caem, que nós percebemos que nós éramos usados na verdade por Satanás, sem saber disso, a escama dos nossos olhos cai, nós conseguimos confessar o nosso pecado.
É por isso que se eu perguntar para você hoje, você já confessou seu pecado, você vai dizer, já pedi perdão para Jesus. Pediu que jeito? Jesus, perdoa os meus pecados. Só isso? Dá nome ao teu pecado. Eu quero ver você conseguir dar nome ao teu pecado. Quero ver você falar assim, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu sou um mentiroso. Me perdoa, Deus, porque eu sou um fofoqueiro. Quanta fofoca eu fiz. Deus, me perdoa porque eu gosto de fazer confusão. Me perdoa porque eu sou desobediente à tua palavra. Sou desobediente ao meu líder. Perdoa-me porque eu falei mal do meu líder. Perdoa porque eu fiz tanta coisa de errado. Aí você começa a dar nome. Deus, me perdoe porque, não sei, qualquer pecado que seja imoral. Deus, perdoa porque eu cobicei a mulher do meu próximo. Oh, eu não posso dizer. Perdoa porque eu vi pornografia. Não. Sabe qual que é o problema? Nós temos dificuldade de confessar o pecado. Quando ele está dizendo assim, ele saiu e ele começou a treinar o que iria falar. Ele estava confessando a Deus, porque toda vez que começamos a liberar e chegamos diante de Deus, nós precisamos dizer o nome do pecado. Como diz a bispa, o pessoal da intercessão, Bispa Iris, é isso, né? Bispa Iris, profeta Isa e Bispa Isis, eu confundo as duas. Ela disse o seguinte, que o problema da igreja é que peca no atacado, como é que é? Peca no varejo, quer pedir perdão no atacado. Peca todo dia, mas junta tudo no pacote, eu peço um perdão só. Não é assim que funciona diante do Senhor. Você não engana o Senhor. Ele está dizendo assim, eu caiu em si. Quando você cair em si e entender que Deus você está servindo, quando você cair em si e perceber que na verdade o diabo te usava mesmo sem você saber, você vai entender que você precisa confessar o teu pecado, dando nome a ele, chegando até quem você errou e pedindo perdão para ele. É por isso que o Senhor diz, vai trazer seu dízimo, sua oferta, nem coloque aqui no gasofilaço, se você estiver embirrado com seu irmão, com briga com seu irmão. Ele está dizendo, chega nele e conserta, antes de trazer o seu dízimo, a sua oferta. Então se você está com rincha com o teu irmão, no próximo culto, não traz dízimo, não traz nada, irmão. Não traz. A não ser que você queira consertar a sua vida. Ele estava dizendo com seus lábios, eu pequei contra o céu, porque todo pecado é contra Deus. Mas presta atenção, pequei contra o céu e perante, sabe o que ele está querendo dizer? Eu pequei contra Deus, então eu peço perdão para Deus, mas e com você que eu pequei? Por que eu não falo? Eu pequei com Deus, me perdoa, porque eu falei muito mal do Tiago. Falei um monte de coisa e era mentira. Deus, me perdoa. E eu volto para casa e vou dormir? Não, vem cá, Tiago. Tiago, eu falei um monte de coisa sua, me perdoa. Eu falei isso. Entendeu como é? É isso que ele está querendo dizer. Pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado mais seu filho. Ele estava dizendo, Tiago, eu pequei contra Deus e eu pequei contra você. Não sou digno de ser chamado mais teu irmão, teu amigo. Mas pelo menos eu queria que nós continuássemos suportando um ao outro. Entende o que eu quero dizer? Eu não sou digno de ser chamado teu amigo, porque eu pequei contra ti. Entende o que eu quero dizer? É isso que Deus está nos ensinando. É isso que essa parábola está nos ensinando. Essa parábola não é uma parábola, o filho errou, gastou tudo, voltou e o pai abraçou ele. Não, ele é muito mais profundo do que nós pensamos. Precisamos entender a Bíblia de fato. Por que muitas pessoas resolvem ir embora? Porque o diabo opera na vida delas. Só isso que justifica alguém sair da presença de Deus. O que justificou a terça parte dos anjos sair do lado de Deus foi Lúcifer influenciá-los. O que fez Adão e Eva sair da presença de Deus foi Satanás influenciá-los. O que fez Judas trair Jesus foi Satanás tomar posse do seu coração. Só assim saímos da presença do Senhor. Só assim deixamos a casa do Pai.
E só há uma forma de voltar a ter comunhão com o Pai. Como? Entendendo e confessando com os nossos lábios: Deus, eu pequei, e eu dou nome ao meu pecado. Agora eu pequei contra você, e eu digo para você qual é o meu pecado. Dá para entender isso? Então o pai o recebe, porque o pai entende que há de fato uma escama caindo dos olhos, há de fato alguém que converteu, há de fato alguém que entendeu. Então quando ele volta, o pai manda, olha o que o pai manda fazer: pôr vestes novas. Isso mostra santidade, veste limpa. Santificou de novo, é santo de novo. Estava imundo, mas agora está limpo. Põe uma aliança, dizendo, um anel no dedo, dizendo: tem aliança com ele. Eu tenho aliança com ele. Põe um sapato nos seus pés. Sabe o que significa isso? Eu vou restituir o ministério teu. Porque houve conversão, porque as escamas caíram. Deus não é um Deus que está pronto para te enviar para o inferno. Não, Deus é um Deus que está pronto a te perdoar. Eu vou dizer de novo: Deus não é um Deus que está pronto a te acusar, te condenar e te enviar para o inferno. Não, Deus é um Deus que está pronto a te perdoar, te corrigir, consertar os teus caminhos e te levar para o céu. Então ele restitui o ministério, e agora ele pega um boi cevado, mata esse boi e faz uma festa para todos. Porque alguém que estava morto, seu filho, agora está vivo. Quando ele mata um cordeiro ou um bezerro cevado, ele estava dizendo: volta para o nosso meio e tenha comunhão. Sabe qual a maior dificuldade nossa? É receber de volta alguém para ter comunhão. Restituir de fato o ministério. Voltar a ter aliança. Voltar a entender que ele continua santo. Nós temos uma grande dificuldade, sabe por quê? Porque não aprendemos que aquele que cai em si, ele tem a oportunidade, e precisamos dar essa oportunidade. São pessoas que caem em si. Ela não queria estar longe do Pai, ninguém queria estar longe do Pai, desde o princípio ninguém quis estar longe do Pai. Até aquelas pessoas que procuram outro tipo de religião, eles procuram Deus, ele procura achar o Pai, mas eles não conseguem. Nós temos que entender que estamos de braços abertos para acolher pessoas que querem voltar de fato. Mas ela precisa entender: eu tenho que confessar o meu pecado diante de Deus e consertar com os meus irmãos, e não dar as costas e ir embora. Pedir perdão para Deus, agora cada um que se vire com os seus problemas. Não, é assim. Para Deus não valeu. Confessais o pecado uns aos outros, então sereis perdoados. E a Bíblia vai dizer assim: que este outro filho que estando em casa, posso considerar que este é o pior deles. Por quê, pastor? Porque mesmo em casa, era um fariseu. Por que fariseu? Porque fariseu é aquele que aponta. Ele sabe o que é certo, mas ele não faz corretamente. Ele está na casa do Pai, ele pode desfrutar de tudo, mas ele não faz. E além de não fazer, ele se irrita quando alguém faz. Ele se ira quando alguém faz. Um sentimento ruim apodera dele. Pai, mas ele gastou tudo que tinha e voltou, o senhor matou um bezerro, para mim o senhor nunca deu nada, porque não está preparado. Não é a idade que temos que nos habilita a receber a herança do Pai, mas se estamos preparados de fato para receber. Este não está preparado, mesmo podendo desfrutar de tudo na casa do Pai, não desfrutava de nada. Mesmo podendo entrar e sair, comer de tudo e ter a riqueza do Pai, ele não desfrutava de nada. Sabe por quê? Porque fariseu não desfruta de nada. Ele apenas aponta aquele que está fazendo para que ele não faça. A maior estratégia do diabo é oprimir aquele que tenta fazer, com palavras, com conversa atravessada, com fofoca. Ele tenta oprimir, porque quanto mais oprimido ele está, menos ele dá fruto, menos ele faz alguma coisa. E vai dizer assim: pai, mas eu sempre estive com você,
Mas o fato de sempre estar aqui não é o bastante. Pode acreditar, meu irmão, o reino de Deus é muito mais do que está aqui. É por isso que Salmo capítulo 1, Salmo 1, vai dizer assim: bem-aventurado é o varão, é o homem, é a mulher, é o ser humano. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Já é o suficiente? Não. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está dizendo: o fato de eu não fazer coisa errada não me habilita a tomar posse das coisas de Deus, se eu não fizer o que é certo. Ele está dizendo assim: o fato de eu não estar na roda dos escarnecedores, o fato de eu não me envolver com o erro, o fato de eu não me habilita, mas eu preciso meditar na lei do Senhor de dia e de noite, buscar no Senhor. Ele está dizendo aqui: o fato de eu deixar uma coisa não é 100%, eu preciso fazer o que é certo. Dá para entender isso? Quem está entendendo, diga amém. Então esse filho que ficou em casa, ele entende que ele estava com o pai enquanto o outro foi embora, mas isso não habilitava ele de tomar posse da herança. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que existem muitas pessoas no nosso meio que já estão há 1 ano, há 2 anos, há 4 anos aqui na Atos, e fala: mas a minha vida ainda está do mesmo jeito, enquanto o outro chegou faz 5 meses, 6 meses, já está crescendo. E eu digo para você, sabe por quê? Porque às vezes de você festejar com aquele que estava morto, porque todo aquele que está fora de Cristo, ele anda como se estivesse morto. Aquele que estava morto, preste atenção nisso, aí de você festejar, você prefere se irritar. Isso é fariseu. Que prova disso? Jesus chega em Lucas capítulo 5, ele chega para Levi na alfândega e diz: vem, me segue. Levi deixa tudo, segue Jesus, leva Jesus para sua casa, faz um banquete para Jesus na sua casa. Mas aí os fariseus ficam de fora dizendo assim: olha lá, Jesus, assentado com o ladrão e publicano, vê se pode. Eles ficam de fora, não participam da mesa, não come, não se assenta com Jesus, mas critica quem come, quem se assenta com Jesus. É fariseu. Ele coa um mosquito, mas bebe um camelo, engole um camelo. A Bíblia diz, Jesus diz isso, são fariseu, que aprendeu a criticar o outro, que aprendeu a falar mal do outro, que com prazer ele difama o outro, ele tenta diminuir o outro, ele tenta trazer uma má impressão do outro com simples palavras. Ele poderia ter se alegrado com seu irmão e dito: vamos festejar, o nosso irmão estava morto e reviveu, vamos fazer festa, vamos dar glória a Deus. Não, ele não faz isso, porque ele é um fariseu. E no nosso meio existem muitos fariseus que vê o irmão chegar, mas fala assim: de novo, eu não aceito. Eu não aceitaria no nosso meio. De novo, pela 5ª vez, meu irmão, que seja pela 10ª, pela 20ª vez, se ele abrir os olhos para Cristo, em uma dessas vezes, o inferno vai ter 1 a menos e o céu 1 a mais. Nós vamos sentar à mesa, vamos festejar, vamos dar glória a Deus. E é dessa forma que o Senhor tem falado no meu coração. Não é só o fato de uma parábola qualquer, não é só isso. É Deus dizendo para nós: nós temos esse ano uma grande missão. Qual, pastor? Abrir os olhos daqueles que se perderam e abrir os olhos daqueles que estão aqui para receber aqueles que se foram. Nós temos uma missão e essa missão tem que ser cumprida. Este ano nós temos uma missão, foi dito hoje para os obreiros. E nós precisamos cumprir, só vamos conseguir cumprir essa missão quando o amor de Deus e a visão de Deus para a nossa vida for algo ardente no nosso coração, queimar em nós.
O desejo de ganhar mais um para Cristo tem que arder no nosso coração. Tem que arder tanto, ao tanto que nós vamos orar muito mais do que orávamos para que Deus traga esse que foi embora. Tem que arder tanto que nós vamos ler, reler, ler de novo 5, 10, 20, até que dê certo, até que a gente aprenda como trazer ele de volta. Esse ano nós vamos entender isso, que nós vamos 1, 2, 50 vezes se for preciso, mas nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Nós temos um objetivo e nós vamos trabalhar em cima dele. Sabe, você pode ficar sentado e se irritar quando o irmão que estava desviado voltar, mas o fato é, ele vai sentar à mesa quando voltar. E se você não quiser, meu irmão, não precisa sentar à mesa. Se você é tão bom, que não tem humildade para se alegrar com aquele que estava morto e voltou, você não entendeu nada sobre o Evangelho. Não, você não entendeu nada sobre Cristo. Sinto muito lhe dizer, você está pior do que aquele que foi. Você está pior do que aquele que se desviou. Sinto muito te falar uma verdade. Talvez vai doer em você, mas o fato é que aquilo que Cristo tem feito em nós não pode parar em nós. Só assim vamos mostrar o Cristo que está aqui. Ah, pastor, mas eu já não assento a roda dos escarnecedores, eu já não... Meu irmão, o fato de você não fazer nada errado não te habilita a não fazer, a alcançar as promessas de Deus, não. O fato de você não fazer as coisas erradas, na verdade isso é o mínimo. Isso não é mérito, isso é obrigação. Isso é obrigação. Vai lá, Salmo 1. Salmo 1. Vamos ler comigo, de novo. Salmo 1. Olha o que diz. Bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, é uma pessoa bem-aventurada. Ele está dizendo, bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Agora não basta só isso. O que diz o versículo 2? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está dizendo, não basta apenas não se misturar com o errado. Isso é uma obrigação. Mas precisamos ter prazer na lei do Senhor. E a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, o estatuto do Senhor, a palavra de Deus, tudo isso, nós precisamos ter prazer. Prazer de vivê-la, a palavra de Deus, de viver de fato a palavra de Deus. Tiago capítulo 1. Abre comigo, Tiago 1, 22. Quem está entendendo, diga amém. Você só vai desfrutar daquilo que você entender, meu irmão. Olha o que está dizendo a palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sabe o que Deus está querendo dizer? Aprenda a obedecer, irmão. Só ouvir não adianta nada. Só ouvir não adianta nada. Mas precisamos ouvir, colocar em prática,
viver a palavra de Deus. Hoje não é uma mensagem para você sair daqui, que mensagem? Não, é uma mensagem para você refletir, entender que nós temos uma obrigação. Olha para o seu lado, tem cadeira vazia aí? Olha para o seu, tem cadeira vazia? Por que ela está vazia? Fala para mim, por que ela está vazia? Não adianta você querer jogar a culpa no pastor, nem nos obreiros. É porque você não convidou ninguém para estar aqui hoje. E quando nós, entenda isso, porque você não se importa com o filho que está morto, você não importa se ele vai viver ou não. Essa é uma grande realidade. Nós precisamos nos importar. Isso chama compaixão. Precisamos nos importar, ter compaixão. E o pai teve compaixão do filho. Que é isso, pastor? Sentiu o que ele sente. Nós precisamos entender essa palavra. Precisamos em 2022 viver essa palavra. Nós temos um objetivo. O objetivo é o que Deus colocou no nosso coração hoje pela manhã. No livro, quem lembra? Minha cabeça é muito fraca para guardar versículo. Você lembra, João? Qual texto nós lemos hoje de manhã? Lucas 14, do 15 ao 24. Olha o que está dizendo aqui, irmão. Eu vou ler bem rápido para você poder entender. Sabe por quê? Deixa eu dizer, antes de eu ler. Nós temos uma mania, que não é costume do povo de Deus, nem de Jesus, nunca foi costume de Jesus, mas nós trouxemos e jogamos sobre as costas dele. Sabe qual é? Eu prefiro 10 fiel aqui na igreja do que 200 aqui dentro que não seja fiel. Aí eu pergunto para você, quem é que deu essa regra? Quem te falou isso? Por que você tem isso na sua mente? A obrigação nossa não é separar bom de ruim, não é fazer isso. A obrigação nossa é encher a casa. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, chama Espírito Santo. Isso não é função sua. Nunca foi função sua. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Deus ele só chama quando ele preparou, meu irmão. Nós não pegamos ele de surpresa em momento algum. Entenda isso. Pastor, vim para a igreja hoje. Que você... Não, se Deus te trouxe, meu irmão, já está tudo preparado. Calma. Que tá tudo... Você não pegou ele de surpresa. Amém? E todos a uma começaram a excusar-se ou dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por excusado, ou que me desculpe. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-me que me desculpe. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos, ele ficou indignado pelas desculpas, e então ele disse: sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Ele foi para o lugar onde era improvável e cumpriu exatamente o que o pai havia mandado. Segunda coisa que eu quero dizer para você, meu irmão: quer viver as promessas de Deus? Aprenda a cumprir exatamente o que Deus pediu. Para cumprir exatamente o que Deus pediu, sabe o que você precisa? Prestar atenção nos detalhes, sempre. E olha o que vai acontecer. E disse o Senhor ao seu servo:
sai pelos caminhos. Volta, o 22. E disse o servo ao seu senhor: feito está como mandastes. E ainda há? 23. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados. E o quê? Pede por favor. O que é força? Pega a força, faz alguma coisa. Ele está dando uma ordem: força usar para que ele está dizendo que cabe a eu e a você forçá-los, porque ele quer a casa. É melhor a casa cheia ou 10 perfeito? É melhor a casa, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a obrigação de buscar o filho que se perdeu, porque ele está fora de si, trazê-lo de volta, porque todos foram criados por Deus. Temos que trazê-lo de volta. E esse ano é um ano não do filho que ficou em casa amargurado, dizendo: de novo, aquele lá veio, aquele não pode ter oportunidade, aquele veio agora, aquele chegou ontem. Ninguém tem nada com isso. A casa tem que estar cheia, e nós é que temos que buscá-los. Você precisa entender que é uma obrigação minha, é uma obrigação tua. Enquanto você não tiver o desejo ardente de Deus no teu coração, você nunca vai orar o bastante, você nunca vai jejuar o bastante, você nunca vai buscar o bastante para trazer Ele até aqui. Você nunca vai fazer enquanto você não tiver algo ardente no teu coração. Você pode sair daqui empolgado, mas semana que vem você já esqueceu, porque você não tem esse desejo ardente. Mas aquele que tem um desejo ardente, não importa o que aconteça, ele luta com todas as forças para cumprir a palavra de Deus, para cumprir, trazer a casa cheia, trazer o filho que estava morto e festejar com ele, e não ser murmurador, dizendo: o filho chegou, mas espera aí, eu estou aqui faz 4 anos. Se chegar, João, amanhã, alguém, um filho que estava perdido, e vier para cá, e falar assim: eu toco, a obrigação tua, como filho que está em casa, é entregar o teclado na mão dele, e glorificar porque ele chegou, é festejar porque ele chegou. Eu não quero a minha posição como um trono, porque não temos trono aqui. Quem senta no trono é Jesus. Isaías, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que Isaías olhou para o céu e viu Deus assentado no alto e sublime trono. Ele reina sentado no trono. Ninguém aqui reina em lugar algum. Se chegar um e tiver oportunidade, ele vai ter oportunidade. Nós vamos abrir portas para que o reino expanda, e não tem ninguém que possa parar o agir de Deus quando Ele está no controle. Nós vamos festejar, nós vamos nos alegrar. Isso tem que estar no nosso coração. Nós temos que fazer algo, tem algo para se cumprir. A casa se encher, temos que encher a casa, e isso é com força. Vamos forçar, vamos nos esforçar, vamos trabalhar, porque existe um propósito de Deus para isso. Há filhos que se perderam porque estão fora de si. Quem vai trazer a luz a eles? Quem vai abrir os olhos deles? Deus precisa enviar quem aqui? Se há profetas aqui neste lugar, se há homens de Deus neste lugar. É por isso que eu digo, nós temos gasto, não hoje, não ontem, há mais de 20 anos, toda a minha força, minha saúde, meu recurso, minha família, eu tenho investido tudo para que o Evangelho chegasse a mais um. E eu quero dizer para você, você precisa entender isso, precisa estar ardente no teu coração. Você tem que investir tudo que vier ao teu alcance, tudo que vier à sua mão, tudo que Deus enviar em ti, invista para que o reino de Deus cresça, para que a obra do Senhor alcance mais um. Quem está entendendo isso? Coloque sobre os seus pés. Eu tenho 5 minutos para orar por você. Versículo 29, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Nunca transgrediu nenhum dos mandamentos, mas nunca mergulhou em Deus. Deus é muito mais do que uma regra.
Deus é muito mais do que algo engessado. Deus, Ele se move. Deus, Ele se move. É por isso que o povo no deserto, eles estavam em certo lugar, quando eles eram guiados de dia pela coluna de fogo, aliás, pela nuvem, e à noite pela coluna de fogo. Eles estavam todos acampados, mais de 2 milhões de pessoas, mais de 500 mil tendas. Eles acampados, quando eles olhavam, a nuvem começava a mover, ou a coluna de fogo começava a mover. Eles tinham que desmontar tudo e seguir a nuvem. O reino de Deus, ele está em movimento, só não vê quem não entende o espiritual. Você precisa entender que está em movimento o reino de Deus. Temos que seguir a nuvem, temos que seguir o que Deus quer para nós. Dá para entender isso? Então ele vai dizer assim: ele não transgrediu nenhum dos mandamentos a vida toda com o Pai, mas nunca entendeu o movimento de Deus. Nunca entendeu que Deus é muito mais do que um ser engessado, que só está esperando você pecar para te jogar no inferno. Sabe, quantas vezes eu ouvi no começo dessa pandemia: Deus está nos punindo porque brincaram com Ele lá no carnaval. Quem ouviu isso? Ah, Deus está nos punindo. Porque Deus não está punindo ninguém, meu irmão. Deus não está aqui para punir ninguém. Sabe o que Deus fez nesses dias? Nós entendemos que a medicina, a ciência, nada pode nos livrar a não ser Ele. Ele estava nos mostrando, na verdade, não que Ele estava nos punindo, mas que nós estávamos sendo atraídos a Ele. Ele estava dizendo, em outras palavras: filho, eu quero que você venha para perto, porque perto de mim há segurança, há proteção. Deus não é um Deus punidor, Deus é um Deus de amor. Nós precisamos entender isso. Versículo 30: vinde, porém, este teu filho, que desperdiçou as suas fazendas com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas mesmo, nós lemos Gálatas, eu não lembro mais o versículo. Mesmo sendo dono de tudo, se precisa de tutores, é menino, não pode herdar nada. Ele está dizendo: a atitude de menino tira a credencial para que você possa usufruir das coisas de Deus, mesmo sendo filho, estando na casa do Pai. Ninguém dá herança na mão de um filho que ainda só sabe gatinhar. Ninguém dá herança na vida do filho que não tem maturidade. Por isso ele nunca teve nada. 31. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas 32, era justo. Ele está dizendo: Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de... Era justo alegrar-nos, mas Ele não conseguiu fazer isso, mesmo sendo justo. E regozijamos, porque este teu irmão, ele estava morto, e agora está vivo. Glória a Deus. Eu não sei como você veio até aqui. Eu sei que há um exército sendo recrutado nesses dias. Há um exército sendo recrutado nesses dias. Há uma unção sendo liberada nesses dias. Sabe, o reino de Deus precisa de pessoas que entendam. Não precisa de muitas pessoas, entende isso? Mas precisa de pessoas que entendam de fato. Gideão tinha 32 mil soldados ao seu lado. Ele disse: os medrosos e covardes ficam para trás. Os que beber água de forma desapercebido, o que beber água de forma que não está atento ao que está acontecendo, volta para trás. Só 300 ficou, de 32 mil, mas 300 na mão do Senhor, 300 valentes. Deixa eu dizer uma coisa: nós vamos fazer coisas grandes. Você acredita nisso? Eu vou dizer de novo: nós vamos fazer coisas grandes para o reino de Deus.
Os covardes, voltem para trás. Os desapercebidos, voltem para trás. Mas os que estão atentos e os que entendem o que temos que fazer, precisa se dispor, precisa estar disposto a pagar um alto preço. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos. Tem alguém aqui dentro que não exerce ministério nenhum, mas o seu coração tem anseio, e o seu coração está: Senhor, eu quero fazer algo para o teu reino. Alguma coisa eu quero fazer. Eu não posso continuar esse ano dessa mesma forma. Eu quero começar esse primeiro culto desse ano me dispondo a te dar. Ele não está perguntando se você tem dom. Ele não quer gente com habilidade. Ele quer leais, porque a lealdade é melhor do que a habilidade. Ele quer pessoas que estejam disponíveis, não preparadas, disponíveis. Tem alguém aqui essa noite? Eu quero te convidar aqui à frente. Você que não for vir, feche seus olhos. Mas se tiver alguém, eu quero te convidar aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida agora.